Olá, meu amigo, meu irmão, esse é o podcast do Pastor Klaus Peragini sobre liderança. Estamos aí mais de 50 episódios falando sobre liderança e quero convidar você a participar. Fico feliz quando recebo recados de pessoas aí, como a Raquel disse, que estão estudando o podcast. Que bênção! Nosso desejo é abençoar, ajudar a vida de muita gente aí a crescer na sua liderança. Porque quando a sua liderança cresce, você também cresce, teu trabalho prospera e todas as áreas da sua vida vão melhor. O tema de hoje é um tema interessante sobre liderança que poucas vezes eu escutei falar em livros, mas vivi isso muitas vezes na prática. O tema de hoje é a alienação. Tem uma história interessante na cultura, né? Falando sobre Maria Antonieta, que era a rainha da França, e conta que o povo foi até o palácio, gritava, né, e reivindicava pão. E um dos seus conselheiros, né, ela perguntou para eles por que o povo estava tão irado e estavam tão bravos, né, bravo. E eles disseram para ela que, na verdade, eles estavam pedindo pão. E ela respondeu assim: bom, se eles não têm pão, eles que comam bolo. Essa história tem várias aplicações, mas uma aplicação que eu queria dar a você é que, às vezes, o líder se distancia tanto dos seus liderados. No caso dela, ela entendeu que se eles não tinham pão, então que eles comessem bolo, como se bolo fosse uma coisa muito simples, porque muito provavelmente na mesa da rainha isso era um prato comum. Não tem pão, come bolo, come torta, né? E é interessante isso, né? Porque às vezes a gente se distancia tanto dos nossos liderados que a gente não entende o sofrimento, a luta, a batalha, e a gente não compreende o que eles estão passando, né? Há uma certa alienação entre o líder e os seus liderados à medida que você cresce, à medida que você começa a ter mais autoridade e à medida que você se distancia do teu grupo de liderados. Um exemplo disso que eu vivi logo cedo na minha vida, me lembro uma vez, quando muito jovem ainda, fui tocar numa festa de final de ano e havia um palestrante lá. E a palestra ia ser para aquele pessoal que trabalha no chão da fábrica, aquele pessoal que está lá trabalhando na área mais assim, braçal da fábrica, né? E é interessante que ele estava lá falando isso há muitos anos atrás, a realidade era outra, as dificuldades eram muito maiores no Brasil, e ele começou, o palestrante, a falar, era o dia de Natal, e ele começou a falar assim: no final do dia hoje, ao tilintar das taças, e aí um olhou para o outro, tilintar de taça, eles não tinham taça. Daqui a pouco ele disse: quando estourar a champanhe, e aí começou uma risada em todo aquele grupo da fábrica, lá começaram a rir, e ele disse: quando vocês estiverem comendo o peru, e aí um deles gritou lá no fundo, disse assim: ô senhor, a gente não tem nem taça, nem champanhe, não se deram uma cerveja, e olha que nós vamos comer frango. E aí eu lembro que eu comecei a dar risada, e todo mundo começou a dar risada, e o palestrante ficou muito bravo, né? O que ele quis dizer? É que aquilo que ele estava falando estava completamente desassociado, alienado, né? Alienado com a realidade daquele grupo de pessoas que estavam ali, né? Aprendendo. É interessante a gente pensar nisso, porque em alguns momentos do meu trabalho como líder, eu já percebi que muitas pessoas estão liderando sem saber a realidade das pessoas, sem saber a realidade que elas estão passando no trabalho, sem saber as realidades que elas estão passando, por exemplo, na vida pessoal, até mesmo condição de trabalho. Às vezes você está pedindo uma coisa para a pessoa que ela não tem a ferramenta, ela não tem o espaço para fazer, ela não tem o lugar que ela possa fazer aquilo, ela está tão absorvida, você está tão comprometido com aquilo que você quer realizar que você não está enxergando, você tem a mínima condição para fazer isso. Nesse tempo a gente tem visto muito isso, né? Quando a gente fala de algumas teorias, algumas ideias que têm sido propostas, às vezes até pelo governo, né, que onde a gente vê o paradoxo, né, onde as pessoas elas
fique em casa, mas vá de ônibus lotado. Eu não sou contra nada não, só estou querendo mostrar às vezes a alienação, né? Fique em casa e mora 10 pessoas na mesma casa, numa comunidade. Como é que 10 pessoas numa casa menor do que essa sala vão ficar dentro de casa? Porque a gente acaba desassociando, né, a nossa realidade, né, aquilo que nós estamos vivendo. Volto a dizer que eu não estou defendendo, não estou fazendo um estudo aqui da melhor maneira que deveria ser feito. O que eu estou querendo mostrar é que às vezes é muito fácil eu estar dentro de um patamar e exigir que uma pessoa faça algo que ela não tem, às vezes, habilidade, o espaço, o equipamento para fazer. Então eu chamo isso de uma alienação da liderança, né? E líderes, eles podem ficar tão distantes, que eles acabam perdendo, né, a visão daquilo que ele está falando, tanto aquilo que ele está ensinando, quanto aquilo que ele está requerindo, quanto aquilo que ele está pedindo para que outras pessoas desenvolvam, e você acaba não percebendo a realidade. Já vi líderes, por exemplo, que cresceram tanto, né, em questão financeira também, que eles acabam falando de números que são praticamente irreais, astronômicos para aquelas pessoas que estão com eles ali. E a gente acaba não percebendo isso e acaba não entendendo esse ato, esse distanciamento, né, que existe por causa dessa situação. E o que dificulta isso? É que quanto mais alienado você fica, quanto mais distante você fica, quanto mais você não entende a realidade de quem você está liderando, mais difícil é para você conduzir. Mais difícil é para você levar essa pessoa adiante. Fica muito mais complicado, por exemplo, para a pessoa entender valores e números que você não consegue compreender. E isso dificulta também porque às vezes você está tão bravo, está tão irritado com o teu grupo e você não percebe que no ambiente onde eles estão, com as ferramentas que eles estão, com os computadores que eles têm, fica impossível de fazer. Me recordo de uma vez que trabalhava com consolidação de balancetes e fazer, eu esqueci o nome, mas era fazer aquela consolidação de contas, né? E eu não tinha o equipamento necessário, eu tinha um computador muito antigo para fazer aquilo e ele travava a cada minuto, a cada segundo, ele não andava, né? E as pessoas queriam prazo, elas queriam que eu trabalhasse e entregasse aquilo em tal data. E era terrível, porque eu começava a fazer e perdia tudo, eu começava a fazer e o computador era muito antigo, ele não funcionava direito e eu não conseguia render, né? E eu era cobrado por aquilo. E aquilo era difícil porque quando eu ia conversar e explicar que a culpa não era minha, o meu líder na época não conseguia compreender isso. Eu achava que eu tinha obrigação de fazer no prazo que ele estava mandando. Isso frustrava todo mundo, frustrava ele, frustrava a mim, que não era um mau funcionário, mas acabava passando por um. Então, às vezes, a gente tem que tomar cuidado para que a nossa liderança não nos deixe alienado da realidade, né? A gente precisa entender qual é a realidade das pessoas. E como que a gente faz isso, né? É muito importante você conhecer os seus liderados, você saber, por exemplo, como eles vão ao trabalho, quanto tempo eles demoram para chegar, qual é a vida que eles têm fora do trabalho, como é que eles conseguem, né, se manter, porque isso vai indicar muita coisa a respeito de como você vai falar com eles, de que maneira você vai conduzi-los, né? Essa é uma situação que muita gente na sua liderança acha que não é importante. Talvez seja por isso que eu não encontrei muita literatura falando disso. Mas eu já vi muita gente discutindo assuntos e falando de coisas que na verdade é completamente fora da realidade das pessoas que ele está conversando. Elas não conseguem entender nada do que ele está falando, para aquilo é um absurdo para elas, é um valor muito alto, é uma ideia muito exagerada e por outro lado existe esse conflito. Então às vezes é importante você visitar o teu time, você saber como eles estão, você conversar com eles, né? Me lembro uma vez um rapaz que toda segunda-feira, era um bom funcionário, toda segunda-feira ele faltava. Ele não ia para o trabalho. E eu achava aquilo incômodo, né? Porque era segunda-feira, ele ia deixar a gente na mão e era geralmente um dia muito importante. E um dia muito bravo com ele, muito triste com ele, né? E querendo já dispensá-lo, chamei para conversar e para tentar entender porque ele faltava tanto às segundas. E aí, por minha surpresa, ele começou a contar um problema que ele estava tendo no casamento, a esposa dele estava indo embora e ele não tinha forças para levantar de segunda. Conversei com eles, conversei sobre a questão de que ele já estava perdendo a esposa, ia perder o trabalho, ia acabar ficando pior. E para minha surpresa ele disse, não, eu entendo o que você está dizendo e a partir de hoje eu vou mudar.
E era o que ele precisava e realmente ele mudou, quando você entende a realidade da pessoa que está passando. A ideia é que a gente pode ficar tão distante, isso pode ser por causa do crescimento, pode ser por excesso de tarefa, mas também pode ser porque a gente se esconde. Se esconde porque a gente está cansado, a gente se esconde porque as pessoas nos ferem, a gente se esconde porque a gente não sabe muito o que fazer, a gente quer ter o nosso tempo. E essa forma de você se esconder pode alienar você do seu grupo e do que eles estão passando, né? Esse tempo que a gente está vivendo é um tempo interessante porque algumas pessoas podem trabalhar em home office e outras não podem, tem que sair para o trabalho. E algumas pessoas podem, por exemplo, fazer compras online e podem estar guardados em casa e outras não podem, e a gente acaba perdendo um pouco como é que está a nossa equipe, como é que está a nossa liderança nisso tudo. Bom, se você se sente distante dos seus liderados, você precisa entender que quanto mais distante você está dele, menos eles vão poder seguir você. Eles só podem seguir aquilo que eles enxergam. Se eles estão tão distantes de vocês que eles não conseguem enxergar você, ele não vai conseguir segui-lo. Então eu tenho uma frase que explica muito isso. A minha frase é assim: não tão distante que eles não possam te ver para poder te seguir, e não tão perto para que eles não possam te ferir. Esse é um outro lado também, porque quando a gente fala de alienação, a objeção é sempre essa: mas se eu ficar muito próximo, as pessoas vão confundir as coisas. E é verdade. Às vezes a familiaridade, a proximidade vai gerar um problema muito grande e as pessoas vão acabar confundindo o papel dela com o seu papel, a sua autoridade com a autoridade dela. Então, a frase é essa, né? Vou repetir: não tão distante para que as pessoas não possam te enxergar, porque se elas não te enxergar, elas não vão poder te seguir, e se elas não puderem te seguir, elas vão seguir outra pessoa, mas também não tão perto para que você não fique tão familiarizado, tão integrado que as pessoas acabem não conseguindo te respeitar mais. Essa é uma distância segura que a gente tem que estabelecer. Às vezes a gente quer se esconder, está cansado, está ferido, estamos num momento difícil da pandemia, a gente fala: não, então é melhor eu ficar quietinho aqui, e aí você começa a se afastar e você não percebe que você fazendo isso, você está gerando uma dificuldade para as pessoas saberem que direção elas têm que ir. Por outro lado, você fica tão próximo, quer saber de todos os detalhes, quer estar envolvido em todas as crises e problemas, que você já não é mais respeitado, porque você está ali tão envolvido que eles conseguem falar mal de você, conseguem criticar os seus defeitos, porque eles sabem o que vocês estão fazendo. Então, existe uma distância segura que a gente tem que ter como líder, principalmente quando a gente cresce, e essa distância é difícil. Ela é difícil ser estabelecida, porque quando você está muito longe, eles vão procurar uma outra pessoa para liderar, porque eles não te enxergam mais. Quando você está muito perto, você vai acabar recebendo críticas e palavras às vezes que você não queria ouvir, atitudes às vezes que você acha que é desrespeitosa, porque você se tornou muito familiar para eles. Então eles querem mudar essa familiaridade, eles acabam agindo dessa maneira agressiva com você, porque já não tem aquela ideia de quem você é. Não existe assim contar os passos, não dá para você saber quantos metros você precisa manter isso. Você tem que ter sensibilidade, você tem que sentir, né? Quando você percebe que você já não está sendo mais visto, é a hora de você se aproximar, é a hora de você trazer para perto de você. Quando você percebe que você está sendo muito requisitado desnecessariamente e sendo requisitado por coisas que realmente não importam, que você realmente não precisava resolver, ou que talvez você está sendo requisitado apenas para conversar e desabafar, você precisa voltar a manter uma distância para que as pessoas possam te respeitar e entender qual é o seu papel. No tempo de hoje, que nós estamos vivendo com essa pandemia toda e esse momento que nós estamos aí, que voltou o lockdown em São Paulo, abriu de novo, e nós estamos em 2021, em maio, né? Então a insegurança é muito grande. Eu percebo que muita gente está com essa dificuldade de entender esse distanciamento. Então a ideia é se isolar, a ideia é ficar em casa, a ideia é se guardar o máximo que a gente puder, porque tem muita gente sofrendo. Isso é interessante, a gente tem que se guardar mesmo, mas também não podemos ficar tão distante que as pessoas não consigam enxergar você, não consigam seguir, não consigam ouvir tua voz, não consigam saber que direção elas têm que ir. Quem dá a direção é você, quem dá o norte é você, quem dá a força daquilo que precisa ser feito agora é você. Se você está escondido, eles não vão saber o que seguir. Se você está alienado, o que você vai pedir para eles não vai fazer parte da realidade deles, eles vão conseguir atender. Então essa
essa ideia de também que se você estiver muito próximo, é muito provável que você fique tão familiar para eles e eles não conseguem compreender. Então, voltando para a minha historinha que eu comecei, da Maria Antonieta, é interessante que a gente pensa que, por que ela disse isso? Porque na cabecinha dela, talvez, ela entendesse que todo mundo tinha bolo para comer, se não tem pão, coma bolo. Ela disse, bom, se eles não têm pão, eles que comam bolo. Quer dizer, como se isso não fosse um problema dela, não fosse uma situação que ela, como líder da nação, tivesse que resolver. E aí você sabe o que aconteceu. O povo toma o governo, né? Por que isso acontece? Porque a alienação afasta, né, as pessoas da realidade, né? Ela afasta as pessoas do que elas têm que fazer. Bom, fazendo um review de hoje é um tema interessante, né? Primeiro, essa questão de a gente não ficar muito distante, que acaba ficando alienado da realidade, do que os liderados estão passando, do que as pessoas estão precisando. Segundo, entender que esse distanciamento às vezes acontece por causa de falta de tempo, por causa de um tipo de liderança que você tem. Já fiz um podcast sobre isso. Você acaba ficando alienado porque também você já foi ferido, está cansado, está numa fase difícil, está com seus problemas emocionais, você acaba se isolando. Isso é perigoso porque se eles não podem te ver, eles não podem te seguir, se eles não podem seguir, eles vão seguir outra pessoa. Dentro desse preview, existe também o outro lado, que você também pode ficar muito próximo, isso é a grande objeção sobre esse assunto. Se você ficar muito próximo, e aí? As pessoas vão saber, vão tratar, vão te ferir, vão te requisitar demais, coisas que você não sabe fazer, como você faz. Então, não tão longe que eles não possam te ver e nem tão perto que eles possam te ferir. Para terminar essa história toda, como é que eu me aproximo, procuro entender a realidade. Se você é um líder e pode fazer visita, visite as pessoas que você lidera, vai entender um pouco da família, da casa, do como eles vivem, para que você possa falar com eles de acordo com a realidade deles e não com aquilo que você está vivendo hoje. Bom, espero que você tenha gostado. Vou deixar duas perguntas para você. Já viveu embaixo de uma liderança de alguém que se alienou e você começa a receber ordens completamente absurdas porque eles estão completamente fora da realidade? Segundo, você já pegou esse problema na tua vida de liderar e ficar tão perto que a pessoa acabou te ferindo porque ela esqueceu que você era o líder dela e ela começou a achar que você era muito familiar para ela? Escreve para mim aí no chat, quero conhecer aí suas histórias, quero estar mais perto de você. Que Deus abençoe sua vida. Não esquece de compartilhar, não esquece de fazer esse podcast girar, porque isso vai abençoar muita gente. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.